Vivo? Olá, pessoal. Boa noite. Semana passada a gente não fez o toda quarta, né? Mas hoje a gente veio com um assunto muito importante, muito interessante, né? Que um advogado nos procurou oferecendo esse apoio, né? Então, a, era um assunto que estava em voga, né? Tava todo mundo precisando, argumentando sobre aposentadoria, sobre os direitos da pessoa com Parkinson. Então veio de presente pra gente o Dr. Tayan. É, quem tiver dúvidas, por favor, deixa aí no a mensagem, sabe? Porque os comentários a gente vai lido. E, e aí, deixando lá aquele balãozinho com interrogação, fica lá arquivado pra gente. Boa noite, doutor Taiwan. Deixa eu só Taiwan. ajeitar aqui a câmera para o meu rosto ficar mais enquadrado, melhor de se ver. A joia. Agora acho que ficou melhor, não ficou? Bem, Ficou. deixa eu ajeitar Ione aqui. Rezende está aqui com a gente. Oi, oi, oi. Desculpa, gente, vamos lá. Imagina. Doutor É, Tayan, é esse mesmo sim, é assim assim que que pronuncia mesmo. pronuncia. Tá Meu certo. nome é bastante diferente, mas é um nome indígena, né? Que Pois eu, é, eu gosto bastante dele. com Mas então, certeza. eu estava começando a live lá pelo meu Instagram e aí acabou que a gente desencontrou. Ah, sim. Aí eu já estava começando lá falando, né, sobre a importância de ter, né, as informações sobre os direitos e como o executivo e o judiciário pode ajudar a gente Uhum, a conseguir esses direitos, né? Muitas pessoas não conhecem diversos tratamentos e, como eu tinha conversado em reunião com o André, eu sou aficionado pelos tratamentos de terapias alternativas, né? sim. Faço acupuntura semanalmente, eu acho que assim tem muitas outras, né? Como a música, por exemplo, né? A musicoterapia, ela ajuda bastante as pessoas com paralisia cerebral, enfim. Eu acredito que isso vai ser de suma importância para a gente informar, para as pessoas compreenderem, empoderar dessas informações e buscar os seus direitos através do Poder Executivo ou através do Judiciário, né? Uhum, E sempre deixar bem claro que o processo não é a melhor via, mas diante da negativa do Poder Executivo ou dos entes privados, né? Não tem nenhuma outra alternativa a não ser a justiça. Hoje mesmo saiu, na segunda-feira, dia 11 de julho, saiu uma nota da Agência Nacional de Saúde que prevê agora que não há limites para sessões de psicologia, de fonoaudiologia e terapia ocupacional fisioterapia. e fisioterapia. São as quatro, né? Mas Maravilhosa. ainda Que assim, conquista, né? mas ainda assim temos mais espaço a ser conquistado, né? Com Porque elas certeza. não são as únicas terapias. E, infelizmente, a ANS ela teve um gap, né, que infelizmente não previu a possibilidade, né, dessas terapias serem preventivas, só se a pessoa tiver acomodada por alguma doença. E não Uhum. é o que se espera, né? O que se espera é que a saúde ela exista para a gente ter saúde, não para a gente
esperar que a gente não tenha saúde. Uhum. Doutor Tayan, é, você falando aí me lembrou terapias alternativas, né? Até pouco tempo eu não sabia, mas o canabidiol, a pessoa consegue o canabidiol entrando na justiça como um tratamento normal. Eu achei muito bom e queria ter falado isso e acabei esquecendo, sabe? Agora que tocou no assunto, eu lembrei. Isso é muito importante as pessoas saberem, né? O canabidiol ainda a gente tem diversas decisões dos tribunais, né, em Brasília, tanto o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal de Justiça, que são duas cortes diferentes, uma designa a competência, né, a Constituição designa a competência dela para temas constitucionais, né, que estão previstos na Constituição. Ela tem esse controle para ver o que é constitucional ou não. Então, ela vai verificar, né, as leis ordinárias e complementares, demais resoluções, todos os organismos diante da luz da Constituição, e o STJ vai verificar e interpreta a lei como ela deve ser interpretada, dando unidade a todo o sistema jurisdicional, para que um juiz de São Paulo entenda como da mesma forma que um juiz de Minas Gerais, ou que um juiz do Recife entenda conforme os juízes daqui de Minas Gerais, né? Que eu sou de Belo Horizonte, eu falo sou e né. Né? Que característica minha mesmo. Então, é muito importante a gente falar, né? Como que esses organismos, porque falam muito, né, na televisão, o STF, mas o que é o STF? O que aqueles 11 ministros fazem diurnamente? Mas então é muito importante a gente falar, né, as competências, para que eles servem e o porquê eles existem. Então, existem diversas decisões sobre o canabidiol. Infelizmente, os planos de saúde, eles negam o tratamento porque é o valor, né, por ser um produto importado, não é um produto nacional ou nacionalizado. Então, há essa necessidade de importar esse óleo, porque a legislação proíbe a plantação de maconha até mesmo para fins terapêuticos, e já é um consenso dentro da medicina e das ciências médicas que o uso do canabidiol para pessoas com mal de Parkinson, Alzheimer, paralisia cerebral, autismo, nos seus mais diversos aspectos, TEA, né, dentre outros, e ainda há estudos avançando em outras síndromes que são muito importantes, são doenças raras, mas o tratamento é quase que impossível pela população média devido ao alto custo do medicamento, né? Porque É, as pessoas... desculpa, se eu não me engano, esse processo era contra esqueci, de saúde, Plano de saúde, ou plano de seguradora, saúde. né? É, Ou... para a seguradora pagar o canabidiol para o paciente. E ele Mas, ganhou. só concluindo a linha de raciocínio, e aí o STJ, em uma decisão recente, deu um salvo-conduto que não haver pena para pessoa para 3 pacientes, a necessidade deles plantarem a maconha dentro da sua residência para que eles façam a colheita que tenha a extração do óleo, né, para fazer o medicamento. Essa é a decisão mais recente desse tribunal. Mas existem outras decisões
dando a essas pessoas o tratamento com medicamento importado. Ainda assim, a gente tem essa dificuldade para que a pessoa consiga esse medicamento de forma administrativa. Ele não tem previsão na Anvisa. A Agência de Vigilância Sanitária ela ainda não sancionou devidamente esse medicamento, mas a Organização Mundial de Saúde já tem pareceres favoráveis às pessoas, principalmente, né, as pessoas com Parkinson, para o uso desse medicamento. Mas ainda a gente vai ver muita coisa debaixo da ponte. Mas, assim, as pessoas tanto do SUS como com plano de saúde pode ingressar com processo judicial, se não conseguir pela via administrativa, que a grande maioria das decisões são favoráveis. Muito bom. Eu estou falando meio rápido, né? Desculpa. Não, imagina. Doutor, e sobre a causa, vamos dizer, dos direito adquirido, né? Que a pessoa com Parkinson tem perante a aposentadoria por invalidez, que está no rol das doenças graves. Né? Acho que são 8 doenças ou 9 doenças que tem lá, ou mais. Né? Pois então, a Lei Orgânica de Saúde, ela prevê, junto com a portaria do Ministério da Saúde, inúmeras doenças que ela acometida a pessoa pode ingressar com pedido de aposentadoria. E o Parkinson entra como uma dessas doenças listadas. Mas devemos sempre ter a ideia que a pessoa precisa ser segurada. Ela precisa cumprir a carência de 6 meses, né, que o regime universal exige. A pessoa precisa ter o cumprimento da carência e ter contribuído. Muitas pessoas acham, né, diurnamente a gente vê, igual auxílio reclusão, a pessoa está presa, a mãe recebe auxílio reclusão. Não. O auxílio reclusão é para as pessoas que foram acometidas pela reclusão, né, por uma decisão preventiva ou cautelar, ou até mesmo uma decisão definitiva, e vem a ser recluída, mas ela contribuía para o INSS. E existem vários requisitos necessários para que sejam cumpridas essas exigências. Então, é a mesma coisa com essas doenças. A autarquia, né, o INSS, ele é obrigatório a aposentar essas pessoas por invalidez, baseado em um laudo médico ou a perícia médica, afastando-a da atividade laboral. Deixa eu te perguntar. Tem uma situação aqui no grupo que a pessoa ela foi fazer a perícia no INSS, só que ela não contribuiu antes. E nessa perícia, ela falou que queria aposentar porque estava com Parkinson, né? Foi negado, porque ela não tinha contribuído. Se a pessoa contribuir depois que teve diagnóstico, aí ela falava para ela que ela tem que contribuir no mínimo 6, 8 meses. Aí ela contribuiu 8 meses. Chegou na hora da perícia, eles falaram, não, isso já tem doença pré-existente. Pois é. A aposentadoria por invalidez, ela precisa preencher 3 requisitos. O que é? Doença. A doença ela é posterior à convalidação, né? O ingresso ao regime universal, que ela seja permanente, né? Que a doença não seja pré-existente, que ela seja permanente e que ela tenha cumprido a carência de 6 meses. Então, necessariamente, a pessoa precisa disso. Qual é o outro benefício que a gente pode ingressar com essa pessoa? O LOAS, ou BPC. O LOAS, ou BPC, o LOAS ele é
é o nome dado pela lei orgânica. O BPC é o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício de auxílio, né, social, previsto na lei orgânica de saúde, por isso que é o nome LOAS, que a gente chama Lei Orgânica à Saúde, e prevê um salário mínimo para a pessoa. Diante da reforma da Previdência, foi reduzido esse valor, né? E tem a faixa etária de idade de quanto a pessoa vai receber por isso. Então, é muito importante que as pessoas contribuam ao INSS, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a atividade laboral é muito importante para a pessoa, né? E, infelizmente, as pessoas que não contribuíram antes da doença ficam prejudicadas em conseguir a aposentadoria por invalidez. Sim, a resistência é muito grande com relação ao Parkinson, sabe? A pessoa passa por inúmeras perícias, é negado, a pessoa é humilhada, sabe? É um caos. Nossa, a gente tem muita coisa triste aqui no meio. Então, o pessoal já fica muito tenso, é um pavor. Assim, só acompanhando a gente para ver os relatos, tanto que a angústia toma conta. A Daniele Carvalho perguntou se esses três requisitos são mesmo para aposentadoria na administração pública? Sim, esses 3 requisitos, eles são obrigatórios para preenchimento para o regime geral, né? O regime universal. Já para os regimes especiais, vamos supor, a pessoa aqui em Minas Gerais tem o IPSENG, né? A pessoa é professora e tem um regime próprio. Já no regime próprio, teria que verificar quais são os requisitos, porque cada regime próprio tem sua própria legislação. E aí a pessoa precisa verificar como vai ser o afastamento. No IPSENG e na Polícia de Minas Gerais, tem que preencher esses 3 requisitos também, né? No caso, né, da Polícia Militar e do IPSENG, tem que ter passado pelo estágio probatório, que são os 2 anos iniciais, né? Passado do estágio probatório, a doença não é pré-existente ao ingresso ao administração pública, né? O quadro da administração pública. Antes de você tomar posse do cargo, você não tinha essa doença e que esta doença você tem preenchido esses 3 requisitos, né? Que é passado pelo estágio probatório, a doença não ser pré-existente à posse do cargo e tenha cumprido a carência. E se esse parkinsoniano prestou um concurso, passou, ele tem essa carência, ele não aposenta? Ele vai aposentar por tempo de contribuição ou por outra doença que ele venha a ser acometido. Não pelo Parkinson, porque a doença é pré-existente. Sim. E aí, essa pessoa fez o concurso, passou, só que não foi chamada porque tem Parkinson. Isso pode acontecer? Aqui, ó. Acho que é uma pergunta bem parecida, né? Fiz um concurso público para concorrer à vaga como deficiente. A administração me excluiu do concurso, alegando que eu teria direito à aposentadoria integral. Pois então, é muito comum acontecer isso, né? Se a vaga ela é destinada a pessoas portadoras de alguma deficiência física ou psicomotora, né? Ela ingressou com uma qualidade que a administração pública já a conhece. Então, por isso, ela não pode aposentar, ao meu entender, antecipadamente por causa disso. Que a doença ela já é pré-existente.
existem entendimentos diversos do meu, na administração pública, né? Que a pessoa ingressa, atingir todos os requisitos, pode aposentar com valor integral. Mas eu acredito que não. Existe a possibilidade, né, de fazer o recurso administrativo, sendo negado a gente entrar com mandato de segurança. O que é o mandato de segurança, né? A gente tem um direito líquido e certo, que são um dos requisitos, né? Aquele direito que está ali escancarado, que toda pessoa comum consegue ver. A gente ingressa com esse pedido e aí o paciente tem uma liminar para tomar posse. Essa posse ela é de caráter precário, né? Até o trânsito em julgado desse mandato de segurança, no qual vai confirmar ou revogar a decisão liminar. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa consciência de que a decisão ali ela não é de caráter definitivo. A gente não coloca fim ao processo. Uhum. Nós estamos conversando aqui e as perguntas estão pipocando. Eu peço desculpa e vocês podem me cobrar se eu estiver sendo rápido ou técnico demais. Não, de jeito nenhum. A Alice falou assim, o Parkinson dá direito de receber os 25% a mais na aposentadoria? Tem que ter requisitos também. Tem que ter requisitos. Quais são os requisitos dos 25%, né? O que a gente chama de mais 25%. O mais 25% é a necessidade compulsória de um acompanhante. Ou seja, a pessoa que está em condição acamada, que ela não consegue realizar suas atividades normais sem ter um acompanhante. Por isso que é necessário os 25%. E muitos desses casos, né, é muito comum em Alzheimer, esses 25%. A pessoa necessariamente, quase sempre, terá que ter um tutor, né, ou um curador. Em casos de pessoas menores, né, de 18 anos, é um tutor. E acima, né, a pessoa maior de idade, ela tem que ter um curador. E aí é necessário, né, esse processo de verificação que a pessoa está em condição inválida, né? O direito, infelizmente, usa esse termo, né? A invalidez permanente da pessoa, para que a condição da personalidade dela seja tornada incapaz. A incapacidade total da pessoa de gerir os negócios, as finanças, a parte burocrática da vida dela. Eu creio que até assim, o banho, a pessoa que está totalmente dependente da outra pessoa, né? Não necessariamente assim, Não. banho, não. Existem casos, por exemplo, de osteoporose que eu já presenciei em leitura, que a pessoa é cadeirante, mas precisa de acompanhamento para fazer uma consulta, para ir para uma rua. Ela precisa ter uma acompanhante, mas ela consegue tomar banho sozinha, com a ajuda, claro, né? Mas assim, ela consegue se banhar sozinha, fazer algumas atividades comuns, mas sem auxílio, mas a maioria delas precisam de auxílio. Esse caso do Alzheimer, o Alzheimer é um tipo de demência. O Parkinson, uma vamos dizer, das situações que a gente pode ter aí, ao decorrer dos anos com a doença é a demência. Não é, vamos dizer, o mal de Alzheimer, mas a demência. A demência se enquadra nesse regime aí também, nesse requisito, né? Sim, a demência é uma condição, né? Eu acho que um psiquiatra ou um neurologista ele é mais competente para dizer sobre o tema. Por isso que o direito de saúde, né, o direito médico é muito ligado. As profissões elas se comunicam muito. E principalmente a previdência, ao se tratar, né, de pessoas com doença,
muitas das vezes eu tenho que procurar auxílio com médicos, né? A demência eu não sei se ela é uma condição ou uma doença, porque a lei ela trata condição é doença crônica, que ela pode ser revertida ou não, como diabetes, hipertensão, asma, isso é condição crônica. E na lei, doença é doença, né? É algo que causa, como Covid, enfim, através de vírus, fungos ou outra coisa. Então, não sei se a síndrome de Parkinson é uma condição ou se ela é uma doença. Então, a gente precisa até mesmo, para explicar, né, esses termos utilizados, de um médico, que infelizmente eu não tenho condição de explicar de forma mais categórica, mais clara sobre isso. Mas na legislação existem esses dois termos, condição e doença. Então, mal de Parkinson, a demência, né? Eu acredito que seja uma condição, que diversas outras doenças pode trazer esse sintoma, né? Apareceu uma pergunta muito legal aqui, ó. Na perícia, o tutor tem que ir também, ou pode ir também, ou não pode ir? E colocando a mais aí, o advogado também pode ou não? O advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Ou seja, isso está na Constituição Federal e a gente tem acesso até prioritário na administração pública, seja qual ela for. Então, um bom advogado vai na perícia com seu cliente, sim, e questiona o médico. Muitas das vezes essas audiências com perito, com advogado, ficam tumultuadas, turbulentas, porque um advogado bom ele não pode se curvar à injustiça. Então, assim, o nosso trabalho é muito importante para que os nossos procurados tenham voz e que essa voz ela seja técnica e capaz de trazer a justiça à vida das pessoas. Muito bom, não sabia disso. É uma tortura, todo mundo sofre, nos grupos de WhatsApp, todo mundo, quando vai fazer perícia, entra em pânico, sabe? Todo mundo fica mal, porque é um distrato, é um descaso, e a gente tem esse direito e não sabe. Então, povo, a informação, ó, E ainda mais no Parkinson precoce, né? Que é abaixo dos 45 anos. A Vanessa, muita gente aí tem na casa dos 35 para 45. Nossa, a gente já passou cada absurdo na sala de uma perícia que por é isso que a gente complicado. precisa saber dos nossos direitos, informar. O Oromar fez uma pergunta muito boa. Ele é professor há 27 anos e portador de Parkinson. Tem direito à aposentadoria integral? Pois é, ele é professor. Tem que verificar, não posso falar sem a devida compreensão do regime que ele se encontra, a forma do quadro dele, né? Porque a legislação, se ele é municipal, vai ter uma legislação própria, se ele porque muitos municípios adequam ao regime universal, outros já têm o regime próprio, então não posso ser leviano e trazer uma informação incompleta, porque eu não tenho conhecimento do caso dele. Então, a gente trabalha no meu escritório de forma artesanal, conhecendo cada caso a caso, e é muito importante que eu tenha conhecimento do regime em que ele encontra a legislação do regime dele. Então, eu não posso informar assim de ímpeto, de pronto, sendo que eu não tenho esse conhecimento. Mas eu acho que não tem óbice à aposentadoria integral, porque
se todos os outros colegas dele têm direito, ele também tem direito. Uhum. O princípio da isonomia, ele rege a administração pública. Uhum. Então, eu vou contar rapidinho aqui a minha experiência. Eu sou professora municipal e estava em cargo comissionado como secretária do Legislativo. E aposentei com Parkinson. Fui aposentada com o pagamento integral do meu salário como professora, não como que eu estava contribuindo. Entrei na justiça, isso foi em 2020. Entrei na justiça e ganhei a causa para eu receber integral do que eu estava pagando, que eu estava contribuindo, que não era como professora, era como secretária do Legislativo. E ganhei, assim, acho que nem tem mais recursos, né? Então, o que eu quero dizer, assim, o doutor falou que cada estado, né, tem um regime. Então, mas o que eu quero falar para vocês é procure um advogado, o doutor Tayane está aí, eu não sei se ele faz online, ele vai falar logo para a gente. Procure e não desista do direito de vocês. Você Agora, faz atendimento online? Com essas novas tecnologias, a gente atende o Brasil inteiro, né? Os processos são eletrônicos, isso facilita demais a nosso trabalho. E então, assim, eu atendo o Brasil inteiro, as pessoas que precisarem e quiserem ou me contratar ou pedir qualquer tipo de informação. Eu não me furto, né, de me informar os direitos dentro daquilo que eu posso, né, informar, porque eu não posso, como eu disse anteriormente, ser leviano e trazer informações pela metade. Eu gosto de trazer informações completas, coesas, concisas, para que as pessoas tenham mesmo interesse e não só interesse, né, que busquem o direito de forma correta. Sim, sim. A Ione faz parte da nossa associação, da nossa ONG. Né? E do nosso coração. E do nosso coração. A pessoa que não sai sozinha, por conta de locomoção. Às vezes tem freezing na rua, freezing é um sintoma da doença de Parkinson, que a gente trava e consegue andar. Tem um do lado. Né? Teria o direito aos 25% ou tem que estar inválido? Inválido porque ela fala, não está derrubado, jogado. Ela não sai sozinha, não pode. Não consegue. É como eu disse, os 25%, esse plus, né, desse 25% é por causa da necessidade da acompanhante. Se ela não sai de casa para fazer uma consulta ou algo do tipo, ela necessita de um acompanhante, de um acompanhamento. Então, ela tem direito aos 25%. Isso acho que é importante também. Ela tem que pegar uma declaração do médico, que ela precisa do acompanhamento de outra pessoa. Vamos lá, vamos falar sobre as documentações necessárias, né? É necessário sempre, para qualquer tipo na área da saúde, né? Invalidez, ou auxílio-doença, ou tratamento médico, enfim, qualquer tipo, né, de aposentadoria, curatela também, a gente precisa de um laudo médico. A gente precisa de um respaldo técnico de alguém capacitado que realizou esse diagnóstico e especifica que há necessidade compulsória daquela pessoa de determinado tipo de necessidade. Ou seja, a pessoa necessita de um auxílio-doença. Então, a gente vai pedir esse auxílio-doença e, através de um laudo pericial ou um laudo médico, a gente vai conseguir a concessão desse benefício. Ou, no caso, né, dos 25%, o aumento
de 25% para a pessoa. Eu preciso de um laudo médico, um laudo pericial de um médico com registro público para realizar isso. Tratamento, eu preciso de um laudo de um médico particular para que seja feito isso. Não necessariamente, mas necessariamente, porque não necessariamente? A pessoa não precisa ter esse laudo particular. Mas E vai bom. fazer uma perícia no curso do processo. Mas, necessariamente, para a gente fazer a constituição do direito, né? Quando a gente ingressa com o processo, a gente está falando assim, ó, eu tenho esse direito, doutor juiz, então eu quero que você declare ele. Então, um laudo de um médico particular é muito importante para que a gente tenha acesso a esses benefícios, a ingresso da justiça. Dá mais força às alegações do advogado. Então, é muito importante o laudo médico, seja ele particular ou público, mas um laudo anterior ao ingresso do processo ou da perícia no INSS é muito importante para respaldar as alegações do advogado. No meu caso, eu fiz uma pasta, né? No começo ela estava fininha, mas aí depois foi passando 2 anos, mais ou menos, que aí que eu me aposentei. Gente, tinha receita antiga do começo do tratamento, tinha exames que foram feitos, que foram indicados para fazer, para descobrir a doença, não deram nada, mas estava ali. Toda a medicação que usa, e geralmente, todas as vezes que eu ia no médico, de 3 em 3 meses, eu pedia um laudo para ele falar. Ele falava, não precisa, mas eu sempre pedia, assim, um laudo atestando que a doença estava a mesma coisa, né? Ele ia me examinar e tudo, e via que geralmente tinha avançado um pouquinho mais. E de acordo com os laudos que ele fazia, a doença estava, lógico, piorando, né? Estava avançando mais. Isso. E isso foi muito importante, né? E eu passei foi com 5 médicos. Vamos dizer, os 5, eles tinham o laudo de doença de Parkinson e o relatório, né? O relatório discriminando quais os sintomas que a doença estava causando em mim, e tudo, a medicação que estava usando, se a gente está fazendo algum tipo de terapia adjuvante aí, no caso, eu fazia hidroterapia, né? E ajudava muito esse negócio. Tanto na nossa. Na, né, no clínico, né? Nosso, quando foi para a aposentadoria. Porque ele juntou tudo. Juntou tudo, foi uma carta dessa grossura, um monte de coisa, né? E isso ajudou demais. E tive que entrar assim na justiça, só que foi uma vez só, né? Não teve recuo, não teve nada. O médico entendeu tudo e já deu aposentadoria por invalidez permanente. Pois é. É muito bom falar de aposentadoria, né? E a doença tem que ser permanente, sabe? No caso de aposentadoria por invalidez. Eu esqueci, né? Tem esse requisito também da permanência da doença. Porque auxílio doença, a doença é temporária. Ela tem cura. E a doença permanente, ela não tem cura. Ela vai alastrar para a vida daquela pessoa pro resto da vida. Sim. Tem algumas outras perguntas. Eu estou com medo de tentar a aposentadoria, visto os inúmeros casos negados. Aí a Luciana mesmo perguntou isso e perguntou uma outra coisa assim. Que a doença de Parkinson, ela ouviu dizer que a doença de Parkinson não dá mais a aposentadoria integral. A aposentadoria integral, ela depende, né, do regime. No regime universal, vai realizar como se fosse qualquer outro procedimento de aposentadoria. Isso é aqueles cálculos, né, todos os cálculos previdenciários,
para verificar o valor da aposentadoria. Mas toda pessoa com mal de Parkinson ou a síndrome de Parkinson tem direito à aposentadoria, sim. Então, ela pode buscar o direito dela e, se for negado, ingressar com um processo judicial na Justiça Federal e que ela vá conseguir um benefício, com certeza. Com certeza, eu não posso dar essa certeza, né? Porque vai saber, cabeça do juiz, a gente não sabe o que sai dela. O Marcos está perguntando, o doutor advogado é especialista em qual direito? A gente colocou isso aí no folder. Eu contar um pouco da minha história, né? Que vocês contaram um pouco da Suzy, eu vou contar a minha história. Meu amor pela medicina, ela começou desde muito novo. Desde muito pequeno, eu comecei com esportes. E eu sempre gostava muito de esporte. Eu nadei durante os 5 aos meus 17 anos. Nadei por muito tempo. E pratiquei lutas também, como judô. Então, o esporte esteve na minha vida desde muito novo. Então, eu tentei medicina por 2, 3 anos, porque eu queria ser médico ortopedista ou neurocirurgião. Porque eu queria tratar sobre essas doenças motoras, etc., porque eu sempre gostei muito de biologia dessas coisas. E é muito engraçado isso, porque na escola as minhas melhores notas eram matemática, biologia, história, português. Então, assim, começou desde muito, muito novo. Aí, sempre tive esses 2 extremos. Na minha família, eu tenho uma pessoa ligada ao direito e ela sempre falava: "Não, Tainá, você escreve bem, você fala bem, faz direito e tal. Ah, mas eu quero ser médico, quero ser médico." Mas, enfim, era sempre essas 2 opções. E opções, assim, totalmente dissociadas, nada assim, nada paralelo, Nada a ver. nada a ver. E é muito engraçado que quando eu fazia testes vocacionais, davam para essas 2 áreas mesmo, por causa das afinidades de matérias. Pois bem, eu cursei Direito. Iniciei o curso de Direito. No início, né, da minha formação era muito complexo, muito difícil a gente conseguir estudar medicina, porque só existiam 2 faculdades em Belo Horizonte, ou era federal ou era ciências médicas. Ciências médicas eram preço de um carro a mensalidade. Então, assim, era muito complexo. E aí eu fiz o curso de Direito. No curso de Direito, eu me dei muito bem com as matérias vinculadas à administração pública. E aí eu fiz uma pós-graduação em Direito Público e comecei a me especializar em direito da saúde e hospitalar e médico em meados de 2020, quando eu comecei a intensificar meus estudos voltados para essa área e voltar a minha advocacia para também essa área por causa de concessões de medicamento. Eu trabalhei e ainda trabalho, né, com pessoas de um bairro, né, de periferia, onde eu fazia esse trabalho comunitário para concessão de medicamentos. E aí foi indo, eu comecei a tomar muito gosto pelo direito da saúde e o direito médico. E aí minha advocacia está sendo quase que integral, voltado para essas pessoas com deficiência, voltado tanto na área, né, de família, porque existem várias coisas necessárias, né, para
como testamento, como inventário, como tutela, curatela, para essas pessoas que necessitam. A gente faz toda essa questão também previdenciária. Então, assim, eu costumo brincar que as soluções do meu escritório é para a área de saúde, para as pessoas portadoras de algum tipo de doença, ou clínicas estéticas, médicos, né? Voltado todas as soluções no nosso escritório é voltado para esse tipo de público. Então, assim, eu gosto de brincar porque falar que área, né? A gente fica muito limitado àquela área e às soluções que ela traz. E, na verdade, o que a gente fala aqui no escritório, a gente fala sobre esse público. Doutor, uma pergunta que o pessoal, eu acho que vai chegar, ou se não chegar, eu chego antes. É sobre cirurgia. O Parkinson tem a cirurgia de DBS, é um implante de eletrodo no cérebro. Chamam a cirurgia do Parkinson. Ela custa muito caro, né? Tem alguns convênios, alguns não, os convênios não fazem. Aí, o que a gente faz? Porque ela é muito caro mesmo. Justiça. De 150 a 300 mil. Justiça. Certo. Recebeu indicação Então, de DBS, não tem dinheiro. Quem vai ter esses 200 conto? É muito complicado, né? infelizmente, o ingresso à justiça se faz necessário através de um processo judicial, né? Para que ou o SUS seja obrigado a realizar o procedimento ou o plano de saúde. O Dr. Vitor, ele é um exímio advogado também. Ele escreveu aqui para nós: não desistam, busquem seus direitos na justiça com advogado ou defensor público. Cada caso é um caso. É um grande motivador nosso, um grande exemplo de superação. Eu costumo falar assim, a defensoria pública, infelizmente, é muito engraçado como que é as prioridades da nossa administração pública. A defensoria pública, infelizmente, ela é muito sucateada. Eu não sei aí no Rio de Janeiro, São Paulo, mas aqui em Minas Gerais é muito sucateada. A defensoria pública, às vezes, ela não consegue atender a pronto, mas existem vários núcleos de pessoas, de universidades, né? E núcleos de pessoas mesmo, de advogados, que fazem esse trabalho comunitário, voluntário. E é muito importante que a gente abra essas portas e que, não só isso, mas o advogado também ter consciência que o seu cliente, muitas das vezes, não tem condição. Aqui no escritório, no meu escritório, muitas das vezes a pessoa me paga valores mensais de 100, 200 reais por mês. Então, assim, eu vejo muito. Por isso que eu te falo que o nosso tratamento é muito individualizado, porque a gente olha até isso, né? Até na hora de cobrar. Como que é feito essa cobrança? Porque eu acredito muito nessa advocacia humanizada. Estou vendo aqui a Daniele Carvalho falando, né? Sim. Que a defensoria aqui é muito boa. Lá no Rio. No Rio, né? Tomara que seja mesmo, né? Porque aqui em Minas Gerais. A Daniele mesmo falou que se uma pessoa já está aposentada antes da invalidez, ela não consegue os 25%? Consegue. O direito adquirido de aposentadoria, né, ela conseguiu a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Né? Ela se aposentou, mas ela já adquiriu o direito à aposentadoria. Então, ela tem o direito dos 25%.
Então, é muito importante isso. Que a pessoa tenha consciência que a aposentadoria, né, quando ela adquiriu o direito à aposentadoria, ela, ela já está no regime como aposentado, então ela não tem a carência, a necessidade de preencher pré-requisitos para que seja dado o direito dela de aposentar. Ela já está aposentada. Sim, mas os 25% ela pode receber. Só que com aqueles requisitos que você falou previamente. É, na verdade, uma coisa é a aposentadoria por invalidez e a Uhum. aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. São Sim, requisitos totalmente diferentes. A aposentadoria por idade, ela tem que cumprir, né, o requisito de idade e a carência. Por tempo de contribuição, e o tempo de contribuição e a idade mínima, e também a idade tem que ter um número de contribuições mínimas. sim. E a pessoa tendo esse, aposentou, aí veio a Aposentou, doença, vamos lá, ela aposentou por tempo de contribuição e isso. idade, ou por tempo de contribuição ou idade. Aí ela Uhum. vai ter direito à aposentadoria, né? E aí, na aposentadoria por invalidez, que é um outro tipo de benefício, com outros requisitos. E o requisito da aposentadoria por invalidez é doença permanente, não sendo antecedente à carência, né? A homologação dela ao regime e o, o tempo mínimo de contribuição, ela ter preenchido o tempo mínimo de contribuição, tudo certinho, preenchendo todos os requisitos que a lei exige, ela pode pedir a aposentadoria. Esses 25% a mais é um benefício que tem uns requisitos, outros requisitos, que é a necessidade de acompanhamento permanente. A pessoa precisa de acompanhante. Mesmo que ela ela se Aposentada por aposentou tempo de por tempo de serviço. serviço, E se um dia precisa. ela precisar, ela pode entrar com esse pedido de 25%. Sim. Uhum. Maravilha. Agora eu Se acho a que gente ficar doente depois que aposentou, a gente pode ter direito a esses 25%. É isso. ter a necessidade de acompanhamento. Entendi. Uhum. Isso é muito claro. A pessoa pode não ter doença nenhuma, mas a pessoa é muito idosa e não consegue se locomover e tem a necessidade, né, de estar acompanhando uma neta, um tio, filho, enfim, não importa quem seja, ela tem o direito aos 25%. Então não é só doença, né? Velhice mesmo, vamos dizer. Pode. Muito bom Muito saber. bom. Eu pensei que Estamos era só da aprendendo doença. muita coisa hoje. Eu vou pegar aqui na lei aqui para eu tirar a dúvida dos vocês na lei literal. Peraí, eu vou dar uma seguinte. Uhum. Pessoal, aproveitando a pausa aí, Aqui, sigam, ó, arroba, desde aqui, ó, que a Daniela falou aqui, ó, na lei é só para aposentado, ela falou que é só para aposentado por invalidez. Não, ó, desde 2019, desde 2019 ela não, ela tá com
ela está certa mesmo. É só para aposentadoria por invalidez. Os 25%? Isso. Só por aposentadoria por invalidez. Tá. Então, gente, quem tá ficando velhinho não vai para trás de 25% se não tiver doente, não. E nem se tiver aposentado por tempo de serviço ou pelos outros pré-requisitos aí. Pois é, porque existem. Quando eu estava estudando, existem pessoas, né? Estou vendo aqui que o STF tem, o STJ entendeu, já entendeu sobre esse assunto, né? No tema 982, que para todas as modalidades, mas o STF está analisando ainda isso. Mas, assim, a meu ver, é extensivo, né? A todas, Entendi. porque fere o princípio da isonomia. Tá. Então, assim, tem que analisar caso a caso e olhar. Tá certo. A Dani perguntou aqui se ela recolher o teto para aposentar comprovantes integrais, né, quanto tempo é necessário para contribuir no teto? Contribuir no teto? Isso. Para ela receber o teto, né? Aí, para receber o teto, ela tem que estar tendo contribuído com o teto, fazendo os cálculos, né? Previdenciário e etc. E vai ver com o tempo de contribuição, idade, tempo de contribuição. Aí ela vai aposentar pelo tempo. E eu vi, geralmente, quando a gente eles fazem aquele cálculo do INSS, eles colocam que são os 36 últimos pagamentos e tal. E se esse teto tiver nos 3 anos aí? Ela tiver pagando ou recebendo o teto que tem do salário dela, ou é usada alguma Então, outra? pois então, o cálculo previdenciário é muito complexo, né? Eles vai pegar o número das maiores contribuições, fazer uma média aritmética, colocar o fator previdenciário, aí depois do fator previdenciário vai ver o valor o valor que você vai receber de benefício. Então tem todos esses critérios para ver. Não é uma coisa assim simples de ser analisada. Demanda Tem, até muito tempo. vamos lá. Quanto tempo preciso contribuir com o teto para aposentar integralmente? Já está aí. O pessoal está dando muita testemunha aqui de como que conseguiu aposentar. É muito bom. Deixa eu ver. A Dani está falando que é 80% das últimas maiores contribuições. Antes há uns anos atrás era 100%, né? Agora é 80%. É uns trem muito doido esse cálculo. O cálculo não é muito simples, não. Doutor, quanto vamos voltar para o hospital para cirurgias e medicamentos. Tem alguns medicamentos do Parkinson que são muito caros. Não estão no hall de medicamentos que são distribuídos nem pelo SUS nem pelo município. O processo judicial aí vale a pena também? É indicado? Sim, sim, é indicado.
porque muitos desses medicamentos o SUS ele nega, né? Sim, A Dani sim. está falando assim, ó, pensei que na integral no fator preventivo não se aplicasse. Como eu estava falando, o fator previdenciário é para a pessoa que vai aposentar, né? A gente está falando do teto, né? A aposentadoria pelo teto, ela só é válida com a pessoa que vai contribuir, que vai preencher todos os requisitos para idade e tempo de contribuição. Então, assim, já a pessoa que vai aposentar por invalidez vai ser pelo que ela está contribuindo. E aí há necessidade de fazer, né, alguns cálculos para aposentadoria por invalidez. Então, não é minha Cada cálculo é diferente especialidade, do outro. não é minha especialidade dentro do escritório, porque minha especialidade no escritório é responsabilidade civil, é esses processos, né, de direito médico, de saúde, e eu tenho uma equipe de um previdenciarista que faz esse tipo de processo previdenciário e de família. Então, assim, não é a atuação destinada, mas aí, por conviver muito com essa pessoa, a gente acaba pegando, a gente sabe um pouquinho também, né? Mas com essa mudança da lei previdenciária, mudou muita coisa. Doutor, eu queria fugir um pouco do assunto, mas não fugindo, porque é saúde, mesma coisa. Queria saber, também não sei se é a questão que você trabalha. Cirurgia plástica para bariátrico. É mito ou é verdade? A pessoa tem direito ou não tem direito? Para reparação de uma coisa que está ficando feio. Está feio, no caso. Aí depois fez a bariátrica. Vamos lá. A cirurgia plástica, as pessoas têm a mística, né, de achar que a cirurgia plástica ela é só estético, Uhum. que o ramo da cirurgia plástica é só estético. Não, a cirurgia plástica ela é um ramo que tratam diversas doenças, como queimados, enfim, não é só a beleza. Ela traz a mesma funcionalidade da pele e outros órgãos diante algum dano. Uhum. A bariátrica, o processo pós-bariátrico, a pessoa perdeu muito peso, né? E aí a perda desse peso teve essa sobra dessa pele. Essa sobra dessa pele causa outras doenças, como infecção, pode ter umidade, causar mau cheiro, enfim. Isso causando diversas doenças que é necessário realizar um procedimento plástico para retirada desse excesso de pele. Muitos médicos acham que esse é o único tratamento. Eu acredito que é o único tratamento, não existe outro tratamento. E a pessoa pode realizar esse tratamento através, se o plano negar ou o SUS negar, ela realizar esse tratamento. Na minha opinião, isso não existe outra forma de ser realizado a não ser isso, a não ser a cirurgia plástica. E eu acredito que não há outra especialidade que consiga tratar isso. Os planos negam, falando que é para fins estéticos, mas não é necessariamente fim estético, é necessariamente para fim de higiene e de autoestima da pessoa. Tem muitos casos que a pessoa fica com a autoestima abalada, que afeta
a relação social dela, a relação sexual, enfim, diversos ramos, né, da vida adulta da pessoa por causa desse excesso de pele. Não só para pessoas que fez bariátrica. Vamos supor, uma pessoa que é obesa ou tem sobrepeso, começou a malhar, quis mudar de vida, começou a realizar uma nutrição bem elaborada e conseguiu emagrecer peso e teve essa sobra de pele. Então, infelizmente, a cirurgia plástica é o único meio. Uhum. A abdominoplastia, dentre outros, é o único meio para solucionar aquele problema. Sim. E o plano, a meu ver, tem que cobrir. Uhum. Mas existe também um recurso repetitivo no STJ que vai verificar se essa cirurgia é para fins estéticos ou não. Mas, na minha concepção, não. E ainda tem, né? A gente tem decisões ainda, os processos estão rolando. Foi negado, né, a liminar para suspender todos os processos. Então, ainda há essa possibilidade de a gente ingressar com o processo ainda, né, até que o STF ou decida a favor ou contra o paciente. Uhum. Muito obrigada. Quanto tempo aqui tem de live? Já passou de 1 hora, a gente está judiando do nosso advogado. Doutor, como que as pessoas fazem para... Mas tocou num assunto legal. Cirurgia na pálpebra é um procedimento estético. Dizem que é para beleza, mas não. Muita gente tem esse problema na pálpebra caída, né? Vai ficando velho, fica pior ainda. É como eu te disse, muito, muito caso a caso, né? Existem casos que é uma coisa mínima, que não causa dano nenhum para a pessoa, né? E aí ela não tem a necessidade, aí é uma coisa estética mesmo, de cunho estético, mas existem pessoas que têm a necessidade disso. A minha mãe fez essa cirurgia na pálpebra e foi necessária, uma cirurgia que foi necessária, e aí o SUS cobriu. Ela fez pelo SUS e cobriu. Mas existem pessoas que não têm, que não tem essa possibilidade, né? Ou então o SUS nega, a depender do médico, e aí ela tem que ingressar na justiça. Rinoplastia mesmo, para quem tem desvio séptico, é um tratamento para o desvio séptico. Tem inúmeras outros procedimentos da cirurgia plástica que os convênios e o SUS devem cobrir. E aí a pessoa ingressando com esses processos, a gente consegue esse tratamento. Então, assim, não é um nem dois tipos de procedimento que a gente acredita, né, que seja a única via para a solução através da cirurgia plástica. Uhum. Muito bom. Pessoal, tem alguma pergunta a mais? Que o doutor já teve uma hora. Contato, manda o contato pra gente. Você me corta no mês. Desculpa, deixa eu cortar ele no meio. Deixa eu juntar ele. Pode falar. A Daniela que está Esqueceu. falando que está querendo botar silicone, botox e fios de ouro. Quem que é essa pessoa não. aí, gente? Eu. Fala que é Silicone, não. Agora, se tiver jeito de subir sem silicone, eu quero. Eu fiz a bariátrica. Depois que eu tive o diagnóstico de Parkinson, eu engordei 40 quilos. Assim, em 2 anos, 40 quilos. E agora eu fiz a bariátrica, perdi os 40, não chegou nos 40, mas. E tô com excesso de pele. É coisa pouca, nada, né? Porque também eu fiquei muito pouco tempo obesa, né? Que já nasceu gordo e ficou gordo. Eu engordei então, assim, não tem muita feiura, não. Mas é questão de higiene mesmo, né? Não, a gente pode ingressar, sim, com processo judicial
Eu acho que você nem deveria te falar isso, né? Porque Uhum. que a gente vai fazer um laudo psicológico para você. Essa live tem que ser excluída, né? Para a gente não fazer prova contra ela mesma. Aham. E aí a gente fazer um processo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito legal as pessoas que conseguem emagrecer. A obesidade, muitas pessoas acreditam que é uma doença, que não é uma doença, né? Tem artistas, influencers aí que acham que eu sou assim, o mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. E, na minha opinião, não é bem assim, né? Na hora que ela começar, a idade começar a avançar para ela, ela vai começar a ver a necessidade que isso vai ter para ela, como osteoporose, hérnia de disco, Uhum. bico de papagaio, diversas dessas doenças causadoras da coluna, né? De junta tudo e joga fora, né? Uhum. Ortopédicos. Então, assim, além de hipertensão, além de diabetes, enfim, problemas cardíacos, né? Pressão alta. Não é. Nossa, se for listar o que a obesidade causa a longo prazo nas pessoas, são muitas. São Uhum. muitas. Com certeza. Com certeza. Agora eu posso falar? Você está falando até agora, para. Eu quero. Ai, ó, a Dani falou aí que eu ia pedir. Ah, não. No zap do grupo tem foto de bolo todo dia. Eu faço, mas eles comem. Eu não. Eu só experimento. É que tá falando, a obesidade é doença sim. Doença, sim. Sim. A bariátrica é um tratamento, né? Não cura, não. É gordo o resto da vida. Tem que ter essa consciência para não. É uma troca, né? A cirurgia É, bariátrica tem os riscos, tem é, é, o custo, né? O o sacrifício é muito custo, grande. o sacrifício. O No povo acha que fez Barifoco, bariátrica tá fácil. É fácil. Ah, no emagrecer com Bari, bariátrica é fácil. no Barifoco, eu sou parceiro de lá e eu falo Uhum, muito disso, né? Sobre o custo da cirurgia. A cirurgia, uhum, ela te cobra um custo. E não uhum, são poucos eles. Tem dumping, tem pessoas que não podem mais consumir leite, tem pessoas que não podem é, consumir frutas cítricas, tem pessoas que não podem, tem queda de cabelo. A minha uhum, namorada mesmo teve queda de cabelo, que ela ficou quase careca, ela eu perdia muito também. cabelo, e aí ela teve que fazer um tratamento, tem reposição, tem pessoas mulheres, né, que precisam fazer reposição de vitaminas e hormônio, Uhum, porque desvincula o eixo, né? Distorce o eixo dela hormonal. Então, tem mulheres que ficam menstruadas 10, 15 dias, que aí vai ter que precisar de ser injetável mesmo, porque via oral não absorve a. aí tem que cortar a menstruação, não pode menstruar mais. Então, assim, tem vários casos. É, Como eu disse, eu não sou médico, mas assim, por a gente viver, né, nessa área, a gente vê muitos casos assim. Tem uma cliente minha mesmo que teve o eixo hormonal dela desequilibrado e ela faz o uso, né, daquele gel hormonal para que o uhum, eixo dela fique equilibrado. Então, olha, assim, e ela pediu, né, porque esse gel é muito caro. O gel de testosterona é mais barato que o do hormônio feminino, muito mais uhum, barato, e esse gel foi necessário. Então, é muito comum isso.
esses tratamentos serem negados para o plano de saúde, pelo SUS, porque é muito caro. Tem vitaminas que uma ampola dela em torno de R$ 5.000, Nossa. R$ 2.000, R$ 1.000, Uhum. R$ 700. Porque a ampola é a vitamina sintetizada, então é a vitamina Uhum. pura. Então a pessoa precisa de fazer o uso daquilo dali um tratamento de 4, 5, 7 sessões. É, é puxado. Mas compensa. Eu só mais ficar gordinho mesmo, por enquanto. Doutor, ah, A Dani está perguntando cortei se teve de algum novo. caso negativo para participar de cota, na cota de deficiente no concurso público. Como eu não trabalho diretamente com concurso público, eu não posso falar, né? Porque não é, como eu disse, a especialidade do meu escritório. A especialidade do meu escritório é direito médico de saúde. Então, a gente faz o trabalho desses casos, assim, né? De tratamento e etc. Então, não é a minha especialidade, mas o correto é que a pessoa tenha direito, sim, ao concurso, né? Nos meus estudos, né, não tem nada que proíbe a pessoa de fazer ingressar na administração pública por causa do Parkinson. Uhum. Então, a gente deveria o cadeirante não poder, a pessoa com síndrome de Down não poder, enfim. Se abre uma vaga para deficiente, acho que tem que englobar tudo, né? Aí tem um caso aqui também, ó. Última coisa que eu falo demais, né? Um caso, a pessoa passou no concurso em 2017. Só agora que chamaram para Ela só convocar. tomou posse, ela só foi convocada agora. É. Aí ela fez os exames de aptidão física, passou, beleza. Só que ele falou que tá com Parkinson. Ele passou na prova física. Aí, Já tinha feito a prova faz tempo, tinha passado. 2017. Aí, ele falou que tinha Parkinson. Negaram, não deixaram ele assumir. Na convocação pegou. Pois então, o processo, né, administrativo do concurso público, ele tem etapas. E a etapa final é a posse, é a Uhum, lavratura da posse, a pessoa assinar a posse dela, que ela está tomando posse do cargo. Então, os exames admissionais, eles fazem parte de etapas do processo admissional, para ela tomar posse na administração pública. Então, corretamente, ela deve ser excluída mesmo do concurso público, porque não só a etapa da prova, mas a gente tem que ter a etapa de aptidão física, aptidão médica, para ver se ela está com a saúde em dia e etc. Mas, através de liminar, a gente consegue sim que essa pessoa tenha o direito ao ingresso ao concurso público, né? Porque a pessoa ela não estava, quando ela prestou a prova, passou e tudo. Ela não estava com a doença. Aí demorou esse tempo todo para chamar. 3 anos, vamos dizer. Aí que ela foi adquirir a doença. Ela não tem culpa. Também o povo, o concurso também não tem culpa, né? Sim, Aí vai dar do entender do juiz. é, é isso, né? Vai entender do juiz, porque cada caso é um caso, né? E cada juiz pensa de um jeito. Então, a jurisprudência ela é vasta, né? Como a Daniela mesmo falou, tem vários casos que o juiz entende de um jeito, uma corte entende de um jeito, outra corte entende de outro, um tribunal entende de um jeito, outro tribunal entende de outro. Então, assim, é muito complexo. O dia a dia do advogado
é isso daí, a gente ficar debruçado nesses diversos tribunais, vendo a jurisprudência, vendo até antes de ingressar com o processo, para ver se a pessoa tem direito aquele tipo de requerimento que ela vai fazer. Uhum. Então, vale a pena, pelo menos, encaminhar para o advogado para analisar a situação, para ver se tem que entrar. Eu, Tayan, tenho convicção, né? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele é muito claro que não pode haver discriminação da pessoa com deficiência. Aqui em BH tem um advogado que ele é tetraplégico e o Dr. Elton é brilhante, brilhante nessas conquistas. Aí ele é até mais gabaritado do que eu para falar sobre esse tema. De concursos, né, de benefícios, etc., porque o foco da advocacia dele é a pessoa com deficiência. E eu acho que deve tentar sim. E eu, como advogado, estudante, que sou eternamente, eu acredito que não há óbice da pessoa ingressar na administração pública. Ela só não vai ter direito para aposentar por invalidez por Parkinson. Uhum. Entendi. Bom, aí vocês já estão falando língua de advogado. Eu já não entendo esse trem, não. Acho que tem direito de fazer jurisdição constitucional. Isso aí eu não sei. Enfim. Ô, gente, vamos lá, né? Porque amanhã Vamos. eu vou acordar às 5h30 da manhã. Senão a gente não Então, para. aí a gente tem que marcar outras vezes. Eu acho Uhum. melhor, sabe, André, a gente delimitar o tema, porque aí fica mais conciso. Tá me Sim. pedindo um contato aqui. Nas minhas redes sociais tem todos os contatos. E-mail, site, Instagram. Sigam aí em cima aí, ó. Naquela flechinha para baixo. Aperta lá que tem Batera Parkinson para seguir. Quem não segue, Tayan Fernando. Isso. É o Lá, Ferreira aí. Ferreira Cruz. Ferreira Cruz, advocacia. Meu escritório, ele tem vários. Não sei se você deu uma olhada, né, no conteúdo da gente. No site. Todo dia a gente tem decisões, a gente colhe decisões diversos, né? Órgãos jurisdicionais, a gente faz um monte de compilados. Eu escrevo artigos, eu sou autor de diversos artigos, né? De um dos maiores portais, que é o Migalhas. Então, assim, tem uma veia muito de escritor, né? Então, a gente escreve muito, bastante para informar as pessoas, né? Como diz um amigo meu, quem não escreve não é visto e o que não se escreve é perdido. Uhum. Um advogado amigo meu fala muito isso. Então, assim, tem que escrever mesmo. Eu gosto muito de escrever. Então, tem vários artigos lá. Hoje mesmo publicamos sobre o salvo-conduto, né, dessas 3 pessoas que o STF decidiu sobre a cannabis, né, a plantação da cannabis. Então, segue lá a gente, que tem muito conteúdo de qualidade. Sempre que vocês pedirem, a gente faz conteúdo, estudos, né, porque é muito importante. Porque eu não sei de tudo. Hoje no Brasil são mais de 17 mil leis. Eu não sou capaz de guardar todas elas. Então, a humildade sempre em primeiro lugar, né? Eu não sei de tudo, nunca vou saber de tudo. Uhum. E sempre que vocês precisarem que eu estude, né? O importante do advogado é saber estudar e pesquisar o que tem que ser para realizar um bom serviço. Então, assim, vocês podem contar comigo e a gente faz estudos aí para a gente trazer um conteúdo sempre
melhor e mais dentro da perfeição possível. É isso aí. Doutor, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Mas Esse segue lá a trabalho gente, que maravilhoso. assim, nosso trabalho vai continuar. E o André, vamos combinar outros dias aí, de a gente fazer essa live. E eu quero depois conversar com você sobre uma cirurgia. Vamos lá fazer. Tá joia? E outra coisa que eu queria também é que vocês deixassem gravado Tá. a live, porque o meu pessoal de marketing faz cortes, né? E é muito Uhum. importante esses cortes para Eu vou fazer o seguinte, essas informações. eu vou baixar ela, aí depois eu corto um pedacinho dela e mando o restante. Só nem falar Não qual que é. precisa, não. Não precisa, não é? Eu te mando ela. A gente salva tudo e manda ela. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa Tchau, noite. tchau, Fique com gente. Deus. Pessoal, sigam aí, Tayan, Fernando, Batera Parkinson e Superando Parkinson. Semana que vem tem mais live na quarta-feira. Até mais. Tamo junto com a Tchau. matéria.